Hoje é domingo, hoje é o dia, deixa eu ver que dia que é hoje, afinal de contas, dá uma olhada aqui, é o dia 18 de setembro. E aqui está chuvoso, né? Esse domingo de manhã, são 10 horas e 30 minutos, está chuvoso e eu estou arriscando embaixo dessa árvore. Atrás tem outra árvore, aqui tem muitas. Estou arriscando ficar aqui uma meia hora, no máximo meia hora, 20, 25 minutos, com a lição número 3. Né? O assunto dessa lição é: Jó não tinha razões para temer a Deus? Pois bem, eu estou aqui também fazendo uma propaganda de saúde. Isso aqui é uma jaqueta de ciclista, uma jaqueta corta-vento e corta-chuva. Então, a gente usa quando tem vento muito forte, ou quando está sujeito a pegar vento, quando está frio, esse tipo de coisa, né? Então está protegido com isso, né? Toda ela é assim. Mas eu não estou fazendo propaganda de ciclismo, estou querendo promover algum tipo de atividade física, aquela que você gosta. Faça, né? Faça para o seu bem, para o bem da sua saúde, para o bem da sua espiritualidade. Quanto melhor for a sua saúde, melhor também tenderá a ser a sua espiritualidade, porque melhor compreenderá a palavra de Deus, melhor compreenderá essas lições da escola sabatina, e melhor poderá ensinar os outros, melhor poderá viver, tomar decisões, e assim vai, né? Além disso tudo, terá uma qualidade de vida superior. Vamos então nos preparar para o estudo desta lição aqui, da terceira lição de Jó, que vai do dia 8 de outubro até o dia 15 de outubro. Santíssimo e poderoso Deus esteja conosco nesse estudo. Abençoe cada um que vai pôr os olhos nesse estudo, que vai estudar essas lições, para que tome as decisões tal como Jó decidiu, corretas. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bem. Então, disse Jó à sua esposa, né? Isso está no livro de Jó, capítulo 2, versículo 10. Ele disse o seguinte: falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isso não pecou Jó com seus lábios. Esta semana nosso estudo é emocionante, muito interessante. Nós não conhecemos muitas coisas, né? Naquele tempo Jó conhecia bem menos do que nós, né? Alguns temas, por exemplo, Jó não conhecia bem o caráter de Deus. Naqueles tempos a revelação era muito menor, muito mais estreita do que hoje, né? Ele não sabia muitas coisas a respeito do caráter de Satanás também, né? E também nem sabia que Satanás estava indo lá para o céu como o príncipe desse mundo. Então ele não sabia o que ia acontecer com aqueles que forem fiéis a Deus, ou aqueles que forem infiéis, achavam lá pela cultura dos seres humanos, né? Que os fiéis a Deus, Deus recompensava sempre. E nunca ia acontecer nada com eles, blindava esses aí, isso eles achavam. E também achavam que aqueles que não eram fiéis, aqueles que eram pecadores, eram castigados já. E não é isso. Então pensavam de um jeito, inclusive no tempo de Jesus pensavam ainda assim. E hoje, em nossos dias, ainda tem isso, né? Bom, outra coisa que nós descobrimos por esse estudo aqui de Jó, que o mundo dos espíritos é muito ativo. Ele existe, é muito ativo, né? Embora não se veja nada, não se perceba eles agindo, eles estão por aí, né? Então, Satanás agirá muito mais intensamente quanto mais para o final nós formos, né? E muitas vezes não sabemos as razões dos fatos que acontecem conosco, ou que acontece com nosso amigo, com algum conhecido, ou até com desconhecido, né?
Por exemplo, podemos não saber as razões de uma grande catástrofe, de um vendaval, etc. Além das naturais que se formam, que tem algumas explicações, na meteorologia, por exemplo, né? Porque certas chuvas, etc. El Niño, La Niña, etc. e tal, né? Mas há muitas coisas que nós desconhecemos. A senhora White diz o seguinte, que Satanás tem poder para desencadear catástrofes. Então, portanto, essas catástrofes podem não existir apenas causas naturais. Bom, Satanás estava convicto da sua ideia de que nenhum ser humano seria capaz de obedecer a Deus, de servir a Deus, se fosse castigado. Jó, ele estava convencido de que Jó servia a Deus por interesse, não por amor. Era uma troca, toma lá e dá cá. Deus abençoando e Jó servindo, sendo íntegro com Deus, né? É isso que Satanás pensava. Então, ele estava convicto disso. Mas há um porém, que foi vamos dizer assim, uma burrice de Satanás. Foi uma tremenda... ele faltou inteligência para ele. Pelo seguinte, quer ver? Deus é onisciente, certo? Deus conhece o passado tudo, conhece o presente, conhece o futuro. Será que Deus ia cometer a bobagem de afirmar que Jó se manteria íntegro, caso lhe fosse tirado tudo, caso lhe fosse tirada a saúde? Deus ia fazer uma afirmação dessas, sabendo que Jó não iria agir assim? Se Deus disse que Jó agiria com integridade, mesmo fazendo aquilo que foi feito contra ele, é porque Deus sabia do futuro de Jó, e que Jó não iria cometer esse deslize, esse pecado, né? E Satanás, que conhecia bem a Deus, que era o seu braço direito no céu, né, como ser, devia saber disso, claro. Como é que foi que Satanás arriscou tanto de jogar na cara de Deus? Não, esse teu servo, Satanás, esse teu servo Jó, ele está te servindo só por causa das benesses que tu dá para ele. Tira isso aí para tu ver se ele vai te servir. Não vai te servir mais, não. Não manterá a sua integridade, ele vai praguejar de você. Gente, você que está me assistindo aí, você arriscaria dizer uma coisa dessas? Com a consciência, com o conhecimento, inteligência pequena que nós temos? Eu acho que não arriscaria falar isso, não. Eu acho que não. Porque sabendo que Deus conhece o futuro, repito, tendo Deus dito que Jó não abriria a mão da sua integridade, é porque Deus sabia o que ia acontecer mais adiante, né? É tipo assim, se você conhece uma estrada, e tem mais adiante uma ponte, e essa ponte caiu, você sabe que ela caiu. Então você vai dizer para alguém só, não vai por aí que não tem passagem, tu sabe, né? E tu diz assim, olha, eu fui até lá, já voltei e não tem passagem, a ponte caiu. Bom, a pessoa, mas eu vou igual. Então você dane, vai ter que voltar de novo. Isso que aconteceu com Lúcifer, com Satanás. Pode uma coisa dessas? Me diz. Então ele arriscou, o Lúcifer arriscou demais, né? Ele se achava, desafiou Deus num terreno que ele não ia ganhar nunca. Aliás, diga-me, em que momento Deus alguma vez perdeu? Deus é Deus, os atributos não lhe permitem perder. Só pelo fato de ser onisciente, pelo fato de ser onipresente, pelo fato de ser onipotente. Como é que alguém com essas três características vai perder? E mais ainda, perder para uma criatura? Me diz. Como esse inimigo arrisca? Né? Como ele arrisca? Né? Bom, o que aconteceu?
né? Jó perdeu tudo, perdeu todos os bens, morreu todo o gado, foram mortos, foram saqueados, e perdeu seus 10 filhos, seus 7 filhos e 3 filhas. Ficou só ele, sua casa e sua esposa. E o que Jó fez? Manteve-se íntegro, ainda agradeceu a Deus. Não praguejou contra Deus, não amaldiçoou a Deus. Aí, noutra oportunidade, aí não sei quanto tempo se passou, nessa triste situação de Jó, eis que Satanás aparece lá e comete o mesmo erro pela segunda vez. Gente, nós seres humanos, caídos como somos, frágeis como somos, desinteligentes como somos, errar uma vez, se diz, é humano. Mas errar 2 vezes, o que se diz? É burrice. Cometeu o mesmo erro. Satanás cometeu o mesmo erro. Porém, não é por isso que você vai deixar de se precaver contra ele. Ele cometeu o mesmo erro, o mesmíssimo erro. Porque ele se baseou, creio eu, em Adão e Eva. Adão e Eva estavam na perfeição. No jardim do Éden, eram perfeitos, não conheciam o mal, eram superiores mentalmente. E pecaram. Então ele pensou assim, se esses 2 pecaram, imagina esse outro aqui, já mais de 2 milênios por aí, de pecado. Mas é óbvio que filho de pecador vai cair, mas isso é óbvio. Ele pensava assim. Mas ele não raciocinava que Deus sabia depois. Que coisa incrível. Gente, não jamais arrisque dizer uma coisa contra Deus, porque Deus sabe o futuro. Né? Satanás escrevi aqui, acusações insustentáveis. Ele devia saber que ia perder a palavra contra Deus, é ele contra Deus. Imagina eu, ser humano, discutir com Deus. Imagina só, quem que vai ganhar essa parada? Né? Satanás desprezou a onisciência de Deus pela segunda vez. Não aprendeu com o primeiro tombo. Né? Então ele ficou imaginando assim, pele por pele, o homem dará tudo pela sua vida. Ou seja, hoje ainda é assim. Isso é assim mesmo, é verdade. O quanto que as pessoas pagam em tratamento contra câncer, por exemplo. Eu sei, alguém daqui de Juiz que gastou grande parte da sua fortuna e faliu a sua empresa. Tratando-se contra o câncer. Se curou, né? Felizmente. Mas ele gastou, a sua empresa faliu. Gastou dinheiro. Pele por pele, o homem dará tudo pela sua vida. E Jó, por exemplo, bom, perdi tudo, mas tenho saúde, tenho inteligência. Que bom que eu tenho saúde, agradeço a Deus pela saúde. Vou trabalhar e reconstruir tudo de novo. Né? Não? E se põe a trabalhar, etc. e tal, e quando estava planejando, talvez, etc., o que lhe aconteceu? Ainda agora fica doente, mas doente que não pode se arrastar. Ficou fora, sentado ali, uma doença esquisita, desconhecida, etc. Não tinha mais como trabalhar. Né? E aí, o que lhe aconteceu? Ele disse assim, temos recebido o bem de Deus, não receberíamos também o mal? Em tudo isto, Jó não pecou com seus lábios. É o verso desta semana. Que coisa incrível. Agora, a derrota de Satanás foi dupla. Em outras palavras, ele teve que ficar calado. Qual seria o próximo argumento contra Deus, contra Jó? Qual? Não? Ele saiu tão derrotado que não se fala mais nele no livro de Jó. Não se diz mais nada sobre ele. Né? Então, lá se foi Satanás derrotado. Ora, Deus sabia o futuro. Né? Bom, na ocasião lá do Jardim do Éden, ele venceu contra um casal perfeito. Agora ele perdeu contra um homem imperfeito.
Isto é notável, isto é impressionante. Gente, mais adiante na lição 5, eu acho, vamos falar, na 4, vamos falar a respeito da derrota de Lúcifer, de Satanás, e o que isso significa. Né? Isso explica o uso adequado do livre-arbítrio, ou seja, Jó podia ter errado, mas acertou. Vamos citar um pouquinho sobre a esposa de Jó. Acho maravilhosa essa história. O que disse a esposa de Jó? Isso foi bem no início, quando eles tinham perdido tudo e quando Jó já estava doente. Estava pesteado, vamos dizer assim, com aquelas coisas na pele. Ainda conservas a tua integridade, disse ela. Amaldiçoa a Deus e morre. Por que a esposa de Jó disse isso? Era a esposa. Era a esposa. Vocês acham que ela estava feliz da vida vendo Jó sofrendo? Ela estava sofrendo junto. E ela estava entendendo como os outros que Deus estava castigando Jó. Ela também entendeu mal. Nisso ela tem que ser perdoada. Não é? Mas tem outros detalhes bem importantes que eu anotei aqui. Até o final do livro de Jó, quando Deus repreende os companheiros, os amigos de Jó, ele não repreendeu a mulher. Portanto, ela cometeu apenas aquele deslize. É o que se pode aprender, deduzir disso. Quando Jó se recuperou, ele teve com essa mesma mulher outros 10 filhos, 7 homens e 3 mulheres, lindas. Né? Significa que com aquela mesma mulher, então, eles continuaram juntos. Ela continuou fiel a ele. Os amigos de Jó, quando estavam atacando Jó, nunca falaram nada de mal da mulher. Né? Então é importante isso. Né? Nada mais foi escrito sobre ela, a não ser um pequeno versículo e uma outra menção mais adiante. Né? De Jó 8, versículo 4. Né? Quando Jó mencionou os filhos, quando Bildade mencionou os filhos de Jó, só. Portanto, não havia o que falar de mal a respeito dela, de condená-la. Né? Bom, qual é a esposa que Jó aprecia? Qual é a esposa que aprecia que seu marido sofra? Ou qual é o marido que aprecia que sua esposa sofra? Não, ninguém quer. Isso leva a angústia, leva a perplexidades, leva às vezes a bobagens. Né? Bom, no início havia muito nervosismo. Quando aconteceu lá no início, eu não sei quanto tempo levou a angústia de Jó. Imagino que alguns meses. Isso eu imagino. No mínimo semanas. Mas eu imagino alguns meses. Porque o livro de Jó é um tanto condensado, né? Havia muito nervosismo. Então é plausível que ela tenha dito aquilo que ela falou. Mas deve-se perceber que ela ficou do lado dele. E manteve o casamento com ele. E reconstruiu tudo com ele. Deus abençoou Jó com essa mulher, não com outra. Certo? Se ela não servisse mais, seria a história diferente. Né? Bom, Deus pediu no final de tudo que Jó orasse pelos que estavam acusando ele. E Jó não precisou orar por sua esposa. Né? Então, Deus viu que só foi aquela uma vez e ela deve ter se arrependido e resolvido. As palavras da esposa de Jó foram duras contra Jó e contra Deus. Mas temos que também ver o seguinte: havia um contexto inusitado. Isso nunca aconteceu na história da humanidade antes disso e nunca mais aconteceu depois disso. Foi uma tragédia gigantesca. Num só dia ele perdeu tudo, os filhos, bens, gado e tudo. E não sei quanto tempo depois ainda perdeu a saúde. Isso é inusitado, é uma coisa, não é uma casualidade. Tem que ter por trás disso algum poder, né? Bom, pois é, eu tenho uma esposa, né? A minha esposa é Dulce. Eu sei o quanto ela é fiel a mim. Eu também sou fiel a ela. Né? Eu sei o quanto ela sofre quando eu não estou bem. E eu também sofro quando ela não está bem. Ano passado ela teve câncer, né? E a gente sofreu juntos. Eu queria ela. Felizmente, venceu. Deus ajudou a vencer o câncer. E eu quero essa esposa, não quero outra. Se Deus me fizesse a seguinte proposta, eu não aceitaria a seguinte proposta.
Não, a tua esposa vai morrer, mas eu vou te dar outra bem igual. Não quero. Quero essa. Não troco por outra bem igual. Quero essa. Então aqui está. O casamento de Jó era o casamento. A esposa de Jó era a esposa. E Jó era o marido. Eles reconstruíram tudo, Deus os abençoou e tiveram de novo filhos. Os dois juntos. Pois bem, Jó foi obediente até a morte. Jó, nos é dito no livro que, embora em estado de miséria, doença terrível, nunca falou nada contra Deus. Só agradeceu. Questionava a Deus, etc. Isso é normal. Bom, uma coisa é certa, que Satanás foi derrotado naquela ocasião. Satanás iria se revoltar contra Deus e se revoltou. E achava que Jó também se iria revoltar contra Deus se ele tirasse as benesses, ou até se ele tirasse a saúde. E Satanás saiu decepcionado. Ficou sem argumentos nenhum. Satanás ficou derrotado. Olha só o que eu vou dizer agora. Satanás vai ser derrotado quando eu for salvo. Ou se liberto, sim. E vai ser derrotado quando tu for salvo, no dia da transformação. E esses pecadores quiseram ser transformados, sofreram aqui nessa terra, nem tanto quanto Jó, mas sofreram. O que eles querem? Permitiram que Jesus mudasse a sua vida. E isso é uma derrota. Cada pessoa que se entrega a Cristo é uma derrota para ele. Assim como foi para ele a derrota que Jó se manteve ao lado do seu Criador. Que seja assim com todos nós. Amém. Santíssimo e poderoso Deus, esteja conosco. Esteja conosco, nos guarde e nos abençoe. Para que também, como Jó, sejamos, e como Jesus Cristo, sejamos vencedores. E seremos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Tchau.